Olá, hoje é domingo 24 de maio de 2020. Cândido Mariano da Silva nasceu em Mimoso, hoje Santo Antônio do Levergé, no Mato Grosso, em 1865. Seu pai, Cândido Mariano, nem o viu nascer, morreu poucos dias antes do parto. A mãe, Claudina Lucas Evangelista, uma neta de índios bororós, morreu poucos anos depois. O garoto ficou órfão, foi criado por um tio em Cuiabá, o senhor Manuel Francisco da Silva Rondon, que fazia questão que ele estudasse muito, que ele tivesse futuro. Tal. Ele estudou em muitas instituições educacionais, mas foi no Liceu Cuiabano que ele se formou em professor. Olha aí, professor. Que beleza. Depois foi para a Escola Militar do Rio de Janeiro, lá ele seguiu carreira até chegar a Marechal. Sem puxar saco de ninguém, sem ofender ninguém. Enfim, né? Lá na Escola Militar, ele adotou o sobrenome Rondon, por causa de seu tio, que foi seu pai, né? Que foi quem ele criou. Este cidadão extraordinário, entre 1899 e 1925, 26, sei lá, espalhou mais de 5.000 linhas de telégrafo pelas matas do Brasil, pela floresta brasileira. Teve contato com todo tipo de índio, inclusive com índios antropófagos. Né? Instalou mais de 30 estações de telégrafo que deram origem a 20 e tantos povoados. Fez um levantamento geográfico de mais de 50.000 quilômetros lineares de terras e águas. Descobriu 12 rios e incluiu estes rios no mapa do Brasil e corrigiu o curso de outros rios. Que espetáculo! Foi dele ainda a ideia de criar a ideia original do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que foi criada pelo presidente Nilo Peçanha em 1910. Mais tarde, esse Serviço de Proteção ao Índio, quando o presidente era o Marechal, não era Castelo Branco, não, era já depois. Costa e Silva transformou o SPI em FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Mas a esta altura, Rondon já havia morrido. Né? Em janeiro de 1914, ele e o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, Ted Roosevelt, como é que a gente costuma chamar, lideraram a expedição, a famosa expedição científica Rondon-Roosevelt, cujo objetivo era mapear o Rio da Dúvida, porque o rio tinha esse nome porque não sabia direito. Né? Eles saíram em janeiro de 14, depois de aventuras mirabolantes, onde muita gente adoeceu. Houve um episódio na margem, dentro do rio, em que quase que todo mundo morre, porque tinha uma corredeira gigantesca, enfim. Eles chegaram em abril à foz do rio, foi corrigido então o mapa do rio, e o Rio da Dúvida passou a se chamar Rio Roosevelt, como ele se chama até hoje. Como Roosevelt não falava português e Rondon não falava inglês, nomearam um tradutor que os acompanhava. O tradutor foi inútil, sabe por quê? Porque Roosevelt falava e entendia, vamos dizer, razoavelmente bem o francês. E o Marechal Rondon, na época, falava e escrevia fluentemente o francês. Então eles se comunicaram em francês. E o ex-presidente Ted Roosevelt ficou encantado com o Marechal Rondon. Encantado. Escreveu nos Estados Unidos textos sobre ele. Né? Encantado. Certamente com aquele caboclo descendente de índios
falando francês fluentemente, mas falando também bororó, pereci, nhambiquara, um monte de dialetos indígenas. Aliás, ele escreveu dicionários e livros de gramática desses dialetos, que, aliás, foram usados pelo grande antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, que ajudou a escrever a sua obra-prima, a obra-prima de Lévi-Strauss, Tristes Trópicos, sobre o Brasil. Entendeu? Então, por que é que eu estou falando desse cidadão? Primeiro que, como você pode ver, era uma criatura extraordinária. Um caboclo. Né? E para que você possa comparar os tempos de ontem com os tempos de hoje. Entendeu? O tempo de Rondon era um tempo em que o conhecimento e o humanismo e a correção e o caráter pautavam a maioria do exército brasileiro, ao contrário de hoje. Rondon foi um caboclo que falava e escrevia fluentemente francês, sem relegar as línguas dos índios dos quais ele descendia. É isso aí.